Diga a si mesmo pela manhã e todas as manhãs: hoje terei que lidar com os intrometidos, os ingratos, os insolentes, os astutos, os invejosos e os egoístas. Seja muito bem-vindo, guerreiro, ao nosso 31º episódio da série One Estoico, onde eu, Daniel Franco, compartilho com você princípios e meditações estoicas dos maiores filósofos que já existiram, para que você aplique na sua vida diariamente, todo santo dia, para se tornar um homem com autodomínio emocional, um homem que tem um controle e domínio imperador da sua própria vida. Inclusive, no episódio de hoje eu vou trazer alguns aspectos extremamente importantes para que você pare de uma vez por todas de se atormentar com pessoas chatas que vivem na nossa vida. E o primeiro aspecto que eu quero trazer para você dessa meditação do Marco Aurélio é: cara, é muito melhor você acordar o seu dia, você se olhar no espelho, olhar bem no fundo dos teus olhos e falar assim: cara, irmão, sabe o Paulo? Aquele cara chato, você vai encontrar com ele hoje. E hoje ele pode dar aquela piada que você não gosta. E ele pode encher o teu saco hoje. Cara, saiba disso e tome uma melhor decisão. Cara, sabe tua esposa que tá naqueles dias enchendo o saco e etc, e agoniando você, e você não aguenta mais. Cara, você vai ter que lidar com ela hoje, não tem pra onde correr. O que é que Marco Aurélio ele traz nessa meditação dele? Ele fala assim, cara, não tem pra onde você correr. De alguma forma você vai encontrar com uma pessoa que vai lhe tirar do sério, vai tentar lhe tirar do sério. Mas quando você possui autodomínio, você não permite que isso aconteça. Por quê? Porque você percebe que você não tem como controlar o comportamento daquela pessoa. Muitas vezes nem aquela pessoa possui o domínio das suas emoções, do que está acontecendo. Então, o que você pode fazer nessa situação? Já internalizar isso. Existem coisas, e eu gosto, essa frase é sensacional. O óbvio ele precisa ser dito. Você precisa dizer para você de forma consciente o quê? Eu vou me encontrar com aquela pessoa. Só que não é isso de levar como algo negativo no sentido de, cara, que saco, vou ter que ir no meu trabalho contra aquela pessoa. Nossa, começou aquele período de minha esposa. Não. É você tomar de forma consciente ações para que você não seja afetado por isso. Este é o grande ponto. Diariamente você deve fazer isso, olhar no espelho. Inclusive, Marco Aurélio ele traz que ele todos os dias faz isso. Por quê? Porque é bem provável que isso aconteça. No aspecto, ele, obviamente, né, como um imperador romano, ele encontrava com algumas pessoas. Ele tinha muito envolvimento político ali. Mas isso acontece na sua vida também. Ou vai me dizer que você não conhece ninguém no seu trabalho que seja um saco. Ao menos um saco para você, não para outras pessoas. Mas aquela pessoa com um saco, você não gosta de conversar. E você é obrigado a conviver com aquela pessoa de certa forma, porque ela faz parte ali do seu ciclo de amizade. Por mais que você não gostaria de ter amizade com ela, mas ela faz parte. Você precisa conviver. Então percebe que é muito melhor você se precaver disso do que você esperar a situação, o momento surgir para que você exploda naquele movimento. É isso que eu quero que você entenda. Essa frase, trazer esse aspecto é para que você possa tomar melhores decisões diante das situações. E não há o que você controla sobre isso. Vai acontecer. E aí vem um segundo aspecto que eu trouxe, que eu anotei aqui na minha meditação, desta meditação de hoje, que seria basicamente você entender coisas que você controla e que você não controla. Você não vai ter como controlar o comportamento do outro, mas você pode, obviamente, ter o domínio sobre o teu comportamento, sobre as suas reações. E isso aumenta a chance de acontecer quando você já pensa como vai agir anteriormente. E isso é um princípio estoico. Cara, 50% das coisas que acontecem, você tem controle. Os outros 50% você não tem. O que é que você pode fazer com os seus 50%? Esquece o outro. Não tenta controlar. E aí, sabe que a gente fica naquela ruminação, sabe? Fala, cara, eu vou encontrar aquele cara, ele vai falar isso, cara chato, suportável. Cara, aquela mulher é muito chata, eu não aguento mais ver aquela mulher, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu não vi. Cara, não tem como, você vai encontrar. A não ser que você mude. Mas você vai mudar por causa da pessoa? Mas sabe quando a gente toma essas decisões de sair daquele ambiente por conta daquela pessoa? E eu vou aprofundar mais nisso, é o terceiro ponto. Percebe você não desenvolver a habilidade necessária? Talvez você possa até mudar, mas de uma vez que você tenha desenvolvido essa habilidade emocional, essa maturidade emocional. Por quê? Se eu termino isso acontece muito em relacionamento, tá. Se eu terminar eu estou com a namorada, tenho comportamentos que eu não gosto de minha namorada, eu vou e termino minha namorada. Você começa a viver um outro relacionamento. Nesse segundo relacionamento, você percebe que o comportamento é muito parecido com o dessa primeira. E aí o que é que você faz? Você aprende com isso? Não, a culpa é da sua namorada. Aí você termina e você começa outro. Aí você vive esse ciclo eterno aqui de 500 mil relacionamentos, onde sempre é o mesmo quesito. Aí você levanta a bandeira que fala assim: "Irmão, é melhor ficar sozinho do que eu me relacionar com mulher, porque, cara, é muito chato que as mulheres fazem isso, então as mulheres estão perdidas, e não é possível, como é que pode?" Irmão, eu quero que você olhe para você. Esqueça que as mulheres. O que que isso está reverberando? Inclusive, eu trouxe esse aspecto conversando com um amigo meu, ele falando basicamente sobre isso, e eu falei assim, cara, mas é porque nessas relações todas, a única pessoa em comum nessa equação é você. Então, de alguma forma, você está atraindo isso, ou de alguma forma, a natureza, o destino, o universo, Deus, o Criador, enfim, não sei, se você acredita, como você acredita, ele está querendo que você aprenda alguma coisa com isso. Você passe esse desafio. Existe algo dentro de você que está reverberando aí. O que que é isso?
E entra o aspecto do autoconhecimento, que você tem domínio. Mas, cara, eu não sei, nunca parei pra olhar. E aí você começa a perceber que você está se posicionando como seu pai, ou você se posiciona como sua mãe, que o relacionamento dos seus pais é muito parecido com esse que você está tendo, e aí entra a constelação familiar, por exemplo. Aí você fala assim: tem similaridades aqui, faz sentido. Beleza, o que é que eu posso fazer hoje para quebrar esta maldição, vamos dizer assim, né, de relacionamentos frustrados, fracassados, que eu preciso terminar e tal? O que é que eu posso fazer? E de fato, se você está se relacionando, você busca um relacionamento saudável, você busca construir ali um vínculo com aquela pessoa. Você talvez busque, inclusive, construir uma família ali, ter filhos e tudo mais. Percebe que fugir das relações não vai melhorar isso. E minha recomendação é, antes de se envolver na próxima relação, que você olhe para você, trabalhe isso e entre em uma nova relação com mais consciência do que está acontecendo na tua vida. Mas, Daniel, eu já estou num relacionamento. Daniel, eu já estou ali próximo àquela pessoa, meu chefe, cara, insuportável, ele parece meu pai, ele parece minha mãe, e é horrível. Cara, beleza, você não vai sair do seu emprego, obviamente. Você não vai terminar sua. Cara, ó, Daniel aqui falou, eu vou terminar agora, eu preciso me curar. Não. Você já tá. O bicho já tá pegando. Você vai buscar esse direcionamento agora. O que é que eu trago para você? Como é que eu posso lhe ajudar nisso? Cara, existe aqui abaixo, vou deixar o link na descrição, uma análise, um diagnóstico dos teus sabotadores internos, que é justamente o que mantém você dentro desse ciclo vicioso de relacionamentos frustrados, de tomar péssimas decisões dentro da área amorosa como em outras áreas. Então, nesse diagnóstico, a gente vai identificar esses sabotadores e construir juntos medidas, ações que você possa aplicar no seu dia a dia para assumir o domínio dessas suas decisões. Ou seja, despertar o teu sábio. Se faz sentido para você isso, você quer quebrar esse ciclo, clica no link da descrição, aplica direitinho, e aí eu e minha equipe, a gente entra em contato com você para que a gente possa fazer esse encontro. Eu e você, somente eu e você, para a gente entender exatamente o que é que está acontecendo, para que você possa ver essa mudança. Fechado? E continuando aqui nesse aspecto. Existe o quesito, aqui acompanhando as minhas anotações, existe o quesito que é, cara, ver aprendizado nisso tudo. E ver esse aprendizado não significa necessariamente conviver com essa pessoa. Cara, se você está vivendo com um narcisista, e eu acho que eu vou trazer um vídeo sobre narcisismo aqui, ainda não falei sobre ele no canal. Mas vamos supor que você esteja vivendo um relacionamento com um narcisista. Cara, narcisista, ele de fato não foi construído e moldado para viver uma relação. Por quê? Porque o objetivo dele é drenar a sua energia na relação. Ele quer sugar você. Não é uma relação de ganha-ganha, vamos crescer juntos. É uma situação onde você abre mão da tua vida para que esta pessoa possa crescer. E quando você não tiver mais do que ser sugado, tirado, você vai receber o teu bundo, seu pé na bunda, vai sair fora e vai entrar em outro lugar para ver a mesma coisa. Obviamente que é uma relação que você deve cuidar, mas você deve entender o porquê você está atraindo esse tipo de relação para sua vida. Talvez alguém da sua família era assim e você precisa eh, curar, vamos dizer dessa forma, tá? A relação que você teve com essa pessoa. Talvez se, por exemplo, um parente seu pai, sua mãe seja tóxico, não te nutra coisas positivas, não veja o teu crescimento, talvez você não deva continuar com essa relação. Não é desrespeitar, mas é evitar a convivência. Existem familiares meus que eu não convivo, porque eu sei que são pessoas que não vão me acrescentar em nada. Eu não desonro essas pessoas, eu simplesmente decidi não conviver. Ponto. Assim como existem relações que você pode olhar para isso e não conviver, mas sempre olhe no sentido de o que é que eu posso aprender com essa pessoa. Porque, velho, veja só, se você desenvolve a tua mentalidade, se você desenvolve maturidade emocional para lidar com um narcisista, você vai conseguir lidar com 99% das pessoas no mundo. Porque é muito difícil lidar com um narcisista. É uma pessoa que só pensa nela, só quer as coisas para ela, só pensa no crescimento dela. E, obviamente, isso associado a sugar de você. E aí você começa a desenvolver habilidades do que? Impor limites. Você começa a desenvolver a tua autoestima, porque muitas vezes o narcisista ele conecta com aquela pessoa que ou não tem autoestima, primeiro ponto, ou o segundo ponto é aquela pessoa que demonstra vulnerabilidade. Só que eu quero entrar nesse aspecto da vulnerabilidade aqui, porque ser vulnerável não significa ser fraco. Ser vulnerável não significa que você tem uma baixa autoestima. Ser vulnerável é você possuir maturidade emocional de demonstrar coisas que você não sente bem, que você precisa trabalhar. Isso é ser vulnerável. Inclusive, a Brené Brown, que é a principal autora sobre vulnerabilidade que a gente tem hoje na nossa sociedade, né, ela fala sobre a coragem sem perfeito, e aspectos sobre você compartilhar coisas que é vulnerável, você com seu parceiro, etc. Inclusive, se você, antes de você comprar o livro, eu recomendo que você assista o documentário dela, né, uma palestra dela, na Netflix. Basta pesquisar o nome dela, Brené Brown. Eu vou botar aqui na descrição o nome dela, a indicação do livro dela também. Mas é um documentário de mais ou menos uma hora e meia, onde ela aprofunda esse aspecto, ela traz situações da vida dela. É algo fácil de fazer? Cara, não é. É simples, mas não é fácil. É extremamente importante. Só que é que tá. Quando a gente faz esse processo da vulnerabilidade, a gente se fere uma vez, pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, a gente começa a criar barreiras, escudos.
Inclusive, aqui no cronograma tem um aspecto do Marco Aurélio, uma meditação dele, que ele fala sobre isso. É extremamente importante você se blindar, sim, blindar tua mente, para que você não seja lesionado, vamos dizer assim, para que você seja ferido nessas questões. Mas isso não significa que você não deve ser uma pessoa que demonstre as suas vulnerabilidades, até porque isso te torna mais forte, quando você reconhece suas feridas. E aí vem um aspecto dentro disso que é do macho alfa, vamos dizer assim, que é muito dito hoje, né? Começou a se despertar do macho alfa, etc. Que é: eu não tenho fraquezas, eu não tenho vulnerabilidades, eu sou impenetrável, eu sou destemido. Cara, esse é o maior sinal de fraqueza que você pode ter. Você possui vulnerabilidades, você possui fraquezas, sim. E tá tudo bem. E reconhecer elas é o melhor. E aí vamos para um aspecto, tá? Se Aquiles ele tivesse entendido que o calcanhar dele, se ele tivesse escutado a mãe dele, olha, cara, puxei isso agora, tá? Nem anotei isso. Mas se você pega a história, a mãe dele fala assim: irmão, cuidado com o teu calcanhar que o bicho vai pegar. Se alguém tocar, triscar isso aí, você vai, ó, é babau, é fim. O resto tudo tá protegido. Mas isso não. Por quê? Aquiles, quando a mãe dele pegou, tá? Obviamente, eu não lembro se Aquiles é filho de Apolo ou de Zeus, é um dos dois. Mas a mãe dele, que é um humano mortal como eu e você, pegou ele pelo pezinho, pelo calcanhar e jogou no rio que ia dar imortalidade para ele. Ou seja, cara, ele não ia morrer, ele não ia ser ferido nem nada. Porém, o diacho do calcanhar, a mãe dele não meteu a mão assim, não baixou, ficou fora. Ou seja, o aspecto aqui, independente da história, existem coisas pequenas que você deve prestar atenção e fortalecer para isso. Só que a soberania, ele se achava tão forte, tão bom, tem um filme que relata assim a história, mais ou menos como foi, tal. Mas o ponto é, ele se acha tão bom, tão miserável, tão fodão, o alfa, o líder, etc, que ele não pensava que poderia ser morto, ferido. E ele vai de peito aberto e tudo bem. Só que o cara vai lá, um réis de ninguém no filme, né, obviamente, pega a flechinha de longe e acertou no ponto fraco dele. Já foi babau, toda a barreira dele caiu. Ah, a gente pega isso na Bíblia, onde é que a gente vai encontrar Sansão. Sansão, que foi ali um rei que comandou a galera, o cara era forte, etc. O anjo falou: Sansão, não tira diacho do cabelo, porque Deus habita em você através do teu cabelo, tua força, tudo vem através do teu cabelo. E, obviamente, os rivais dele começaram a falar, né, com a mulher que ele tinha se relacionado, tá? Nada contra, mas com a mulher aqui que ele falava, e a mulher fala assim: ah, Sansão, revela o segredo, até que ele revela, de tanto saco que a mulher enche no ouvido dele, ele vai e revela. E aí ela corta o cabelo dele, né? E os caras vai, pegam ele, prendem ele, deixam ele cego, etc. Só que o cabelo dele cresce, obviamente, né? Ele desperta de novo a sua força, só que ele tava cego e falou assim: irmão, é agora que eu vou matar todo mundo. Ele destrói ali, de uma forma bem resumida, tá? A história de Sansão, ele destrói o tempo e mata todo mundo ali dos inimigos dele, muitas pessoas. O ponto é, se ele tivesse prestado atenção na fraqueza dele, ele não teria dito aquilo. Se aquilo ele tivesse prestado atenção que o calcanhar dele era, ele não iria cair daquele jeito. Eu preciso que você entenda qual é a tua fraqueza. Porque, em algum momento, alguma pessoa vai identificar ela e vai cutucar a tua fraqueza. Só que você precisa estar blindado, entendeu? Blindado a um ponto, inclusive, você recuar. Você perceber que, cara, essa pessoa achou a chave. É o momento de eu sair. Essa pessoa achou a chave. É o momento de eu fortalecer mais isso aqui. Esse é o grande lance. Você ter o autoconhecimento, você despertar a tua inteligência para isso e você perceber que não é só desenvolver os meus pontos fortes, eu já sei que sou forte, é olhar também para os meus pontos fracos e manter eles o quê? O mais protegido possível. E isso é extremamente importante. Então, leve um aprendizado do relacionamento com as pessoas, inclusive porque elas vão tentar ferir. Inclusive, essas pessoas são as maiores bênçãos na sua vida, e aí vamos olhar dessa forma, para que você conheça cada vez mais você mesmo. Por quê? Porque ela vai tocar na tua ferida, irmão. Ela vai fazer isso, ela vai ter prazer nisso, porque ela quer ter o controle sobre você. Sabe? É, aquela pessoa que ela só entra assim para fazer cutucada, te tirar do sério, ela não fez mais nada. Inclusive, se você entra no aspecto aqui da história de Jó, eu acho que uma das principais visões que a gente tem sobre o que seria o diabo, os demônios e assim por diante, é o que ele não faz nada com você. Ele só mostra onde está a sua fraqueza. Ele só faz os testes, irmão. Você cai porque quer. Este é o grande lance, porque não estava prestando atenção. E aí, na história de Jó, Jó era um cara perfeito, vamos dizer assim, né, diante dos olhos de Deus, e aí o diabo fala assim: cara, mas é óbvio, né? Porra, nunca aconteceu nada desse cara, irmão. Sabe aquela pessoa que vive num globo assim, né? De tipo assim, indestrutível, impenetrável. Né, tudo, o cara, tudo que faz dá certo, o relacionamento é perfeito, os filhos são maravilhosos, tudo cresce, tudo boa. E aí, Jó era esse cara. Só que o diabo fala assim: tá, Deus, mas porra, assim, pô, mas até eu, nem eu era o diabo se fosse desse jeito aí, né? Mas o bicho pegou aqui pro meu lado, o que é que a gente vai fazer? Aí Deus fala assim: cara, olha só, você tá achando? Eu confio.
Por quê? Eu sei o coração de Jó. Eu sei quem é Jó. Eu sei a intimidade dele. O que é que eu vou fazer então? Vai lá, faz o que você quer. Tira tudo dele, irmão. Só não tira a vida, porque isso me pertence, não pertence a você. Mas tira tudo, pode tirar tudo aí. E aí ocorre o pau comendo no centro com Jó. Nesse processo, Jó ele começa a falar assim: cara, mas eu não fiz nada porque isso está acontecendo. Quantas vezes isso, a gente não passa por isso na nossa vida? Cara, mas eu não fiz nada, eu sou um cara correto, íntegro, eu sempre busquei a Deus, adorei a Deus, sempre fui aqui, cara, nunca adorei outros deuses, né, seguia tudo aqui, etc. Por que isso acontece na minha vida? E tem os amigos dele ali que ficam ao redor, falando assim, cara, você tá se achando muito bom, mas ele fala assim, cara, não, de fato, eu fui um cara bom, não sei o que que foi. E aí, no final, obviamente, ele passa nesse teste, vamos dizer assim, e Deus multiplica N vezes. Obviamente, os filhos não voltaram à vida, né, nem as coisas ali que ele perdeu, mas multiplicou, a família dele cresceu novamente, ele teve outros filhos, ele reconstruiu ali a sua empresa, vamos dizer assim, o seu dinheiro e tudo mais. Só que qual é o grande lance? Ele passou por desafio e ele aprendeu naquilo. Cara, Deus é justo. Eu vivi aqui, eu aprendi com isso, eu me fortaleci cada vez mais. Esse é o grande lance, sabe? A gente muitas vezes tenta terceirizar as coisas que acontecem na nossa vida ao diabo, ao demônio, a uma pessoa que tá fazendo alguma coisa pra gente, etc. Cara, deixa eu te falar, as coisas acontecem com você porque você abriu o espaço. O diabo, ele tenta encontrar esse espaço que é a sua vulnerabilidade. Então, todos os dias, acorde pensando nisso. Em algum momento, no meu dia, hoje, alguém vai descobrir exatamente aquele ponto tocar em mim. E eu preciso estar preparado para isso. Inclusive anotar isso, o que foi que mexeu, o que foi que repercutiu para mim. Só que aí eu trago um ponto para você. Quando a gente age dessa forma, é porque a gente está escravo das nossas emoções. E eu fiz um vídeo aprofundando nesse aspecto. Eu vou indicar aqui para você. Clica nesse vídeo, entende como funciona esse processo, como você pode lidar com essas pessoas de forma mais direta, mais profunda, para que você assuma o autodomínio emocional por completo na sua vida. Então, guerreiro, clica aqui e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo da série no Histórico. Um grande abraço.